colocar essas bases bem fundo entre nós. Lembra quando Esdras retornou da Babilônia na segunda leva de cativos? A primeira foi com Josué e Zorobabel, a segunda foi com Esdras. Você se lembra? Esdras, sobretudo, foi o homem que se dedicou à palavra. Mas antes dele houve o retorno com Josué e Zorobabel. E você se lembra a primeira coisa que eles colocaram nas suas bases? O altar. E firmaram o altar sobre as suas bases. Veja. E em seguida, o próximo passo, lançaram fundamentos do templo. Isso é verdade espiritualmente em todas as assembleias do Senhor, queridos irmãos. Convulsão primeiro, então fazemos toda aquela releitura, temos todo aquele deleite do Senhor estar nos falando, abrindo os tesouros da palavra, não é? Então passamos para a segunda fase, agora vamos consolidar. Essas são as bases, esses são os fundamentos. Vamos bater estaca fundo aqui, porque senão é casa sobre a areia, não é? Então bendita fase essa também, consolidação. Mas agora vem o lado triste. A terceira fase é a acomodação. Quando então o frescor e o vigor estão perdidos. E sabe por quê? Porque nós já conhecemos tudo. Porque nós sabemos como reunir, como orar, como partir o pão, a hora disso, a hora daquilo. Não é? Nós já temos a nossa liturgia, que não vem escrita no papel, mas está escrita ali no coração, na prática. Não que seja errado que nós tenhamos a maneira de fazer uma coisa ou outra. A vida da igreja não é uma confusão, uma desordem, muito menos uma bagunça. Mas a questão é a manutenção de frescor e vigor em tudo que tem sido feito. Essa é a grande pergunta. Porque, amados irmãos, como nós somos tendentes em colocarmos essas coisas no modo automático e nos acomodamos. Então, as reuniões da igreja não têm mais o mesmo vigor. A participação dos irmãos não é mais a mesma. O partir do pão não tem mais aquele senso precioso da presença do Senhor. Misto de quietude com adoração. Perdemos. A palavra ministrada passa a ser estudos, estudos e estudos. Mas não há vigor, poder e frescor. Acomodação. Me permito citar mais uma vez irmão Sparks. Certa vez ele disse assim: um dos maiores perigos espirituais ocorre quando as verdades divinas se tornam familiares e conhecidas. Senhores, a vida espiritual, ela é dinâmica. O Espírito Santo, ele fala quando ele quer, o que ele quer. O problema é que nem quem não tem uma vida espiritual não tem discernimento disso. Esse é o nosso objetivo aqui. É testemunhar. Porque quando você tem uma vida espiritual e tem um certo amadurecimento, você não faz mais sua vontade. Não tem que fazer sua vontade. Aborrece o Pai. O Pai quer que você seja obediente à vontade dele. Né? E no Pai Nosso fala isso, que é para fazer a vontade do Pai. E também o Pai Nosso fala para não deixeis cair em tentação. Quem é a tentação? O mundo. Então o Pai nos coloca nesse mundo, não é para a gente ter glórias do mundo, é para a gente obedecê-lo nas circunstâncias do mundo. E essa obediência a ele nas circunstâncias do mundo é que vai fazer com que a gente se transforme de circunstância em circunstância, dia após dia, se transforma na imagem de Cristo. Cristo foi guiado pelo Espírito Santo. O Pai guiava, através do Espírito, o próprio Filho. Jesus Cristo não fez as vontades dele, ele fez as vontades do Pai. Né? E as pessoas acham que o Jesus Cristo é um super-homem. Ele não é um super-homem, ele era um homem como nós, como um ser humano. É fato que ele nasceu do Espírito Santo numa virgem. E isso fez toda a diferença
no seu nascimento. Mas ele viveu 33 anos e meio e foi testado, como ninguém foi testado, e ninguém vai ser testado nem próximo a ele. E ele não caiu em tentação. Ele obedeceu ao Pai, até para ir naquela cruz, carregar a cruz e ser morto na cruz. Morto não, ele deu a vida dele, né? Se ele quisesse, ele acabava com tudo, com o poder que ele tem, mas ele não usou o poder dele. Vamos escutar o preletor que nós ganhamos mais. Acomodação. Já fui a todas as conferências, já li todos os livros, já conheço, já ouvi, já... Acomodação. Por que nós estamos citando isso? No contexto dos versos 1 a 4. Porque o que está ocorrendo nos versos 1 a 4 é resultado, ou podem ser resultados, dessa acomodação. Se houver acomodação, irmão, não tenha dúvida, nós começamos a ter partidos. Ah, é aquele irmão que vai compartilhar a palavra? Ah, não, fico em casa mesmo. Transmite até por internet, eu fico aqui no meu sofá para ouvir a mensagem. Né? A acomodação. Porque a vida da igreja não é vida de internet, não é vida virtual. O que o Espírito Santo faz e fala numa reunião, ele nunca faz e fala pela internet. Ele só fala no ambiente da comunhão. Não significa que alguém não possa ser atingido por uma palavra que ouviu na internet. Esse é um outro assunto. Mas significa que o ambiente que o Espírito Santo produz na comunhão da igreja, ele não produz virtualmente. Ele só produz realmente. Compreendeu a diferença? Então, queridos irmãos, quão sérias são essas coisas? Então, se entramos em acomodação, esse é o resultado. Partidarismos, vanglória, ciúmes e contendas, porque ele vai dizer, considere cada um os outros superiores a si, não é? Mas se não vivemos uma vida com frescor e vigor, entramos em acomodação, ciúmes, contendas e disputas imediatamente ocorrem no viver da igreja. Então estamos aí barrados no que concerne essa experiência, o caminho da experiência espiritual. Já estamos em confusão, né? Então que o Senhor também nos ajude a revermos essas coisas no nosso coração, irmãos, são muito necessárias. Aquela manifestação de Deus através de Moisés na porta da tenda da congregação, é claro que o contexto em si tem tudo a ver com a velha dispensação. Né? Nenhum de nós é ingênuo para supor o contrário. Daquela maneira ocorria. Agora, faça o transporte. Quando você lê 1 Coríntios 14, o que você vê? Você já leu esse capítulo? Conhece? Já leu com cuidado? Então leia 1 Coríntios 14. E você vai ver a igreja se reunindo. E veja se você não tem uma contraparte do que o Velho Testamento chama de a Shekinah e a porta da tenda da congregação, quando Moisés falava com o povo. O motivo do Espírito Santo na reunião da igreja é aquele de 1 Coríntios 14. A tal ponto dele dizer no verso 25, se não me engano, 24 e 25, se entrar entre vós algum indouto ou incrédulo, ele será por todos convencido e por todos julgado. Tornar-se-ão manifestos os segredos do seu coração. E ele se prostrará com o rosto em terra e testemunhará: Deus está, de fato, no meio de vós. Essa é a tenda da congregação do Novo Testamento. Não é maravilhoso, irmão? Agora, quanto nós temos desviado desse propósito por muitos motivos? Preocupados com conhecimento bíblico, com boa mensagem, ou seja lá o que for, né? Então, senhores, pegando o gancho no que ele falou, ele está falando com pessoas que nasceram de novo, hipoteticamente, mas tem alguns filhos de Deus que estão muito levados pelo lado religioso. E é isso que ele está falando. E é bom se cuidar, porque a religião, ela faz com que a gente se distraia do que é uma vida espiritual.
Porque aí a gente conhece a Bíblia e acho que ao conhecer a Bíblia, intelectualmente falando, ou culturalmente, a gente põe a verdade nessa palavra que é uma palavra morta. A vida espiritual é uma palavra viva e ela vem da nossa mente pelo Espírito Santo. Depois que nós nascemos com o espírito mortificado. É como se uma lâmpada apagada. Lá no teu quarto tem uma lâmpada, não tem? Se ela estiver apagada, você não enxerga. Agora, ela só é acesa se você nascer de novo, se o seu espírito foi vivificado. Se você nascer em Cristo naquela cruz. Bom, acompanhe as atividades aqui da academia e vamos treinar a vida espiritual. Um bom dia, uma boa semana. Tchau, tchau.